A vida é um campo fértil de experiências, onde a colheita nem sempre reflete a semente plantada. Jó, um homem justo, enfrenta desafios que o levam a questionar a justiça divina. Mas será que o sofrimento é sempre resultado de erro pessoal? Jó nos mostra que mesmo os justos enfrentam desafios intensos, ao mesmo tempo que ímpios prosperam. Mas como entender a dinâmica de Jó 8 sob a perspectiva da nova aliança em Jesus? Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões sobre o sofrimento, a justiça de Deus e a verdadeira prosperidade em Cristo. Desvende os mistérios de Jó 8, de 11 a 22, e encontre respostas para as perguntas que lhe afligem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Pode o papiro crescer onde não há lama? Pode o junco prosperar sem água? Enquanto ainda está verde, sem ser cortado, murcha mais depressa do que qualquer outra planta. Tal é o destino de todos os que se esquecem de Deus. Assim perecerá a esperança do ímpio. Em Jó 8, de 11 a 13, Bildade, amigo de Jó, usa a imagem do papiro e do junco para ilustrar a fragilidade da vida sem Deus. O papiro, planta aquática abundante no Egito Antigo, depende da lama para crescer. O junco, também ligado a ambientes úmidos, murcha rapidamente sem água. Bildade argumenta que, assim como essas plantas, a esperança do ímpio, isto é, daquele que se desvia de Deus, é fútil. A palavra hebraica para esperança, tikvá, também significa corda ou fio, reforçando a ideia de algo tênue que pode ser facilmente rompido. Devemos lembrar que era esta a perspectiva daqueles dias. Na nova aliança, sabemos que o sofrimento não é sempre resultado de erro pessoal. Deus usa a provação para moldar e fortalecer seu povo. Isso porque a fé cresce em terrenos de adversidade, como diz 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, tenham que passar por todo tipo de provações. Mesmo sendo um homem justo e íntegro, Jó enfrenta desafios intensos. Procurar a santificação ou desejar ser obediente somente para que tudo dê certo na minha vida e na sua vida é um grande erro. Obviamente que isso exige um discipulado, anos iniciais de discipulado da fé em Jesus, da forma correta. E por que é que eu falo isso? Porque se nos anos iniciais da sua fé você foi discipulado errado, digamos assim, você pode, com o passar do tempo, desenvolver uma visão distorcida sobre a santificação, associando-a da mesma forma que Bildade o fez com Jó. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo na minha vida. E se eu falhar, vai dar tudo errado. Não é necessariamente assim que funciona. Para mim, o maior exemplo é o Senhor Jesus. Ninguém na terra fez mais tudo certo que Jesus. E veja o que Deus permitiu em sua vida. Por amor a nós, havia um propósito no sofrimento de Jesus: remir a mim e a você. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas, ele explica isso muito bem, especialmente aos coríntios e aos romanos. Da mesma forma, Deus ele permite a adversidade na minha e na sua vida, para que com a tribulação com que somos aperfeiçoados e que Deus nos consola, nós também possamos consolar outro. Ele diz isso na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios. Então, mesmo fazendo tudo certo, você pode passar por situações que você não consegue compreender, coisas que estão muito longe, digamos assim, do seu desempenho. Nos capítulos iniciais, nas mensagens iniciais sobre Jó, eu citei uma frase de Wiersbe, onde ele diz: o ouro não teme o fogo. Da mesma forma, o cristão não deve temer a provação. A provação, elas é para mim e para você o que o fogo é para o ouro: aperfeiçoamento. O que é que eu enxergo como problema nos nossos dias? É exatamente a exposição errada do cristianismo. Essa coisa de que porque eu estou em Cristo eu vou dominar o mundo
nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos entender, primeiro, a vontade soberana de Deus para a igreja, para a nossa vida, e como essa vontade se revela na nossa vida diária e cotidiana. Há homens e mulheres de Deus muito melhores do que eu e você nesse momento, que estão trabalhando em campos forçados e praticamente passando fome por amor a Jesus na Coreia do Norte. Há homens e mulheres de Deus que estão perdendo sua vida, suas casas e famílias todos os anos. Basta você olhar o relatório anual da Missão Portas Abertas. Homens e mulheres melhores do que eu e você, que estão acertando mais do que eu e você, e por isso, sob a perspectiva humana, está dando tudo errado em suas vidas. É muito importante que você tenha isso em mente, que você saia muitas vezes dessa bolha criada pelo cristianismo brasileiro de que o mundo que se exploda, o que importa é que eu esteja bem. Isso não é cristianismo. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Prosperidade material não é sinal de aprovação divina, eu já expliquei isso nas mensagens anteriores, iniciais, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Jó. Depois você confere aqui essa playlist para que você possa ver exatamente qual a perspectiva do Senhor Deus e da nova aliança sobre a prosperidade material. Mas no Salmo 73, versículo 2, o salmista ele diz algo que eu acho sensacional. Pois vejo que os arrogantes são prósperos, os malfeitores florescem em todos os lugares. Diferente do que acontecia nos dias de Jó, o salmista ele já tem uma outra perspectiva. Por quê? Porque ele está vivenciando um tempo diferente. Lembre, na Bíblia, a revelação de Deus é progressiva, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque Deus revelou a si mesmo em Jesus Cristo. E o cânon sagrado, a revelação de Deus terrena, digamos assim, encerrou no Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Então, eu e você temos uma visão do todo. Mas nos dias do salmista, ele já percebe que os arrogantes prosperam e que malfeitores florescem em todos os lugares. Perceba, a visão do salmista já é diferente da visão de Bildade dos amigos de Jó em seus dias, em que aqueles que faziam tudo certo prosperavam e aqueles que estavam sofrendo é porque eram pecadores. Sim, pessoas ímpias podem prosperar muito materialmente e ser profundos inimigos de Deus. Um exemplo para mim que é maravilhoso são os traficantes. Ostentação, mansões, luxo, ouro, mas são extremamente usados pelo diabo para destruir vidas, para destruir famílias, para aprisionar pessoas. Alguns deles, inclusive, que se consideram cristãos, porque certamente o diabo cegou o entendimento deles. O ímpio pode prosperar materialmente, porque o mundo jaz no maligno. Satanás, na provação, na tentação em Mateus 4, ele oferece o que a Jesus? Todos os reinos da terra. E ele diz, eu posso lhe dar, porque a mim foram dados. De fato, este mundo jaz no maligno. O diabo, ele tem influência. Nesse mundo, ele tem muita influência. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Veja o que Bildade diz. É certo. Ele tem certeza que o argumento dele está correto. E com base em que ele diz? Eu também já explico isso. Com base no que eles acreditavam ser a vontade de Deus. É muito importante que você tenha lido ou estudado os capítulos iniciais, porque daqui para frente eu não vou repetir mais, tá? Você precisa ter conhecimento, entendimento do contexto deste livro. Diferente da perspectiva de Bildade, na nova aliança, nós sabemos que o relacionamento com Deus foca em crescimento espiritual e
e caráter. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados à sua semelhança com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Na nova aliança, a nossa maior riqueza ou prosperidade está naquilo que não se vê. Só abrindo um parêntese, eu também já expliquei isso no capítulo 1 de Jó, mas só abrindo um parêntese, eu não estou dizendo que prosperar materialmente é pecado. Só estou dizendo que não necessariamente prosperar materialmente significa ter a aprovação de Deus, tá bom? Mas se você quiser aprofundar mais esse tema, assista a minha ministração sobre Jó capítulo 1. Por quê? Porque na nova aliança é o ser satisfeito em Jesus que é a nossa verdadeira prosperidade. É o ser satisfeito no Senhor. Tendo muito ou tendo pouco, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Tendo muito ou tendo pouco, passando por necessidade, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Na nova aliança, as adversidades, as tribulações, qual deve ser a nossa mentalidade? Eu sei, vai chegar o dia que eu vou contar o testemunho. Eu sei, vai chegar o dia em que a minha história vai edificar a vida de alguém. Eu sei, Deus está permitindo isso para que depois uma vida seja salva por causa desse processo. Essa deve ser a nossa mentalidade. A suficiência muda na nova aliança. E a nossa suficiência, a minha, devemos ser satisfeitos no Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, em meio às provações e desafios da vida, nos voltamos para o Senhor em busca de força e sabedoria. É a nós, Senhor, a compreensão de que o sofrimento nem sempre é consequência de nossos erros, mas podem ser uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a discernir entre a colheita de nossas ações e as provações que o Senhor permite para nos moldar a sua imagem. Não nos deixemos enganar pela prosperidade dos ímpios, nem nos desesperemos diante das adversidades que enfrentamos, encontrando força e sustento no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus Cristo nós oramos crendo. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber quais as lições de Jó para lidar com a injustiça, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus é bom. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.